Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Olá a todos e bem-vindos ao Ondas de Impacto, o podcast onde mergulhamos fundo nas histórias que constroem inclusão, mudança e impacto. Hoje temos connosco um convidado que parece saído de um romance histórico, mas com os pés bem assentos na terra algarvia. É empresário, político, resistente ao regime e chama-se Vítor Cabrita Neto. É um nome que talvez conheças da política ou do mundo empresarial, mas o que talvez não saibas é que ele já deu mais voltas que um GPS mal calibrado. Preparem-se então para uma conversa cheia de curvas, daquelas que nos fazem olhar para a história recente de Portugal com outros olhos. Vamos falar de Messinas, de prisões, da PIDE, do exílio em Itália, de política com P maiúsculo e de como se moderniza um império familiar sem perder a cabeça nem o sotaque. Obrigado, Vítor Cabrita Neto, por ter aceitado este nosso convite para o Ondas de Impacto. Sou eu que agradeço, é com muito prazer que estou aqui convosco. Muito bem, e como sempre, começamos pelo princípio. Messinas, anos 40. Como é que é nascer numa terra do interior algarvio em plena ditadura? 80 anos depois penso sobre isso, o que efeito ou que impacto teve Messinas na minha vida. E eu considero que foi uma das coisas mais importantes por que passei. Messinas não é somente uma aldeia, não era uma aldeia do interior abandonada, esquecida, que nem ligava. Era uma terra dinâmica, com um passado cultural, histórico e político interessante, porque participou nas lutas pela implantação da República, muitas lutas sociais ligadas, por exemplo, em Silos, havia o setor da cortiça que desenvolveu uma classe trabalhadora muito forte e que influenciou também com ideias os trabalhadores do Conselho, nomeadamente de Messinas. Portanto, Messinas é uma terra com tradição cultural e política, muito antes da República. Uhum. E, por exemplo, a República é implantada em 1910. O meu pai nasce em 1911, em São Martinho de Messinas, e o nome que lhe puseram foi Teófilo. Teófilo porquê? Porque o meu avô era um republicano e o Teófilo Braga tinha já um grande prestígio, ainda sem ser Presidente da República, mas tinha um grande prestígio a nível nacional, penso eu, e por isso era conhecido, e Teófilo não é uma palavra que cai do céu. Portanto, eu vivi o meu pai, portanto, eu só nasci em 43, portanto, o meu pai teve uma vida empresarial, mas também uma vida social muito interessante. Era um homem curioso, era um homem com uma cultura vasta, era um autodidata e as experiências todas que fez, utilizou-as na ação também social, na ação política, juntamente com outros colegas e outras personalidades ali do Conselho e da freguesia. Portanto, Messinas tem um património de ideias, um património que foi uma grande escola para mim. Só agora que eu me apercebo disso. Não foi na altura, não, quando era miúdo, que me apercebi, estou aqui em Messinas, isto é uma terra importante. Não, mas a influência que teve foi muito grande. Uma influência social, por exemplo, eu hoje recordo, com tristeza, mas recordo ver aos fins de semana, aos sábados, em São Bartolomeu de Messinas, dezenas de pessoas a pedir esmola, porta a porta, uma imagem que me marcou muitíssimo. Portanto, isto é 1945, 46, 47. Pós-guerra. Sim. Exato. E, portanto, foi uma imagem que me marcou muito e que isso, só muitos anos depois é que refleti o que é que isso queria dizer. Fiz a escola primária em São Bartolomeu de Messinas, que eu considero que é um dos momentos mais importantes também da minha vida, considero agora. Uma escola primária em que havia 4 salas, 2 de rapazes e 2 de raparigas, e a minha era, por acaso, num sítio onde é hoje o posto da GNR, era uma sala em que estávamos 50 alunos, todos juntos, e das 4 classes, todas juntas, exato, com uma professora. Exato. Bom, mas eu considero que foi uma das coisas mais importantes. Aprendi muito ali, porque era uma comunidade, a professora era extraordinária, mas também, hoje reflito sobre uma questão. Daqueles alunos todos, daquela turma, eu fui o único que foi para o liceu. Pois. E daqueles alunos todos, daquela turma, eu fui o único que foi para a universidade. Portanto, isso é uma explicação. Uma explicação económica ou social. Os meus pais puderam fazer isso. Portanto,
ficou-me. Eu na altura não pensei, mas depois, digamos, assimilei isso como uma... Portanto, eu considero que foi extraordinária essa experiência, por saber que, por exemplo, várias pessoas em Messinos tinham sido presas. Mas presas porquê? Porque tinham lutado contra a ditadura, tinham lutado pela liberdade. Pessoas de Messinos que eram presas. Porquê? Porque participavam em várias ações, em vários movimentos sociais, ali na terra e no concelho. Digamos, porque eram jovens, digamos, com alguma preparação e que organizavam associações, organizavam iniciativas, etc. E havia consciência política já. Sim, mas eu na altura não me apercebi, digamos, porque eu saí dali com 10 anos, fui para Faro, para o liceu. Mas e sabia que havia elementos da PIDE que controlavam as pessoas. Portanto, isso foi-me ficando. Agora, o que é importante é que eu depois, aos 10 anos, fui para Faro, para o liceu. Uhum. E esses 7 anos que passei em Faro foram extraordinários, porque não só reforcei as minhas ideias democráticas, já em conjunto com outros colegas de liceu, mas depois há um acontecimento que eu gostava aqui de referir. 1958, eleições para a presidência da República. Humberto Delgado, candidato da oposição. Uhum. Humberto Delgado, em 1958, maio ou junho, foi a Faro e eu andei ao lado dele. Aliás, nesse livro que está aí tem uma fotografia em que eu estou como miúdo, digamos, 14, 15 anos, com vários colegas andei e percorremos a rua de Santo António, assisti ao comício dele, fui atrás dele, fomos ao cemitério velho, portanto, fomos ver os túmulos de pessoas que tinham sido presas, democráticas, portanto, isso marcou-me muitíssimo. Foi aí que eu, hoje, penso que foi um dos momentos mais marcantes da minha adolescência. Em 1961 vai para Lisboa e vai para o técnico. E pouco depois está no olho do furacão da tal crise académica. Sim. Foi preso pela PIDE. Em 1961 eu já tinha alguma formação e alguma e interesse para a atividade, para a luta pela liberdade e pela democracia. Fui para Lisboa e não para Coimbra, porque Coimbra tinha muita fama de a malta ia muito para a farra, etc. E eu queria mesmo concentrar-me nos estudos e levar por diante a minha atividade na universidade. Correram bem os primeiros meses, mas em fevereiro de 1962 arranca, digamos, a luta estudantil. E eu vim naturalmente envolvido naquelas iniciativas, nas manifestações, nos comícios, nos encontros, e acabei por conviver com o Jorge Sampaio, com o Medeiros Ferreira, com muitas outras. Eu era um miúdo, portanto, e não tinha nenhuma ligação política com nenhuma organização, nem com nada, mas essa participação, digamos, atraiu-me cada vez mais. E, digamos, o que é que aconteceu? O Dia do Estudante, em 23, 24 de março de 1962, foi um dos acontecimentos políticos mais importantes do nosso país naquela década. Porque poucos meses antes tinha iniciado a Guerra Colonial, poucos meses antes tinha havido aquela história do navio que foi desviado. Portanto, havia uma certa tensão e uma certa agitação em Lisboa e, portanto, isso tudo, a Universidade acabou por polarizar essas ações. O que é que aconteceu? O governo proibiu o Dia do Estudante. Nós, como reação, proclamamos a greve às aulas e um grupo de estudantes, umas dezenas de estudantes, foram para a cantina da cidade universitária e disseram que ia fazer a greve da fome. Eu não fui nesses estudantes, mas fui num grupo de umas dezenas de outros estudantes para apoiar e dar proteção à greve da fome. Portanto, aquilo parecia tudo uma coisa muito, muito natural, espontânea. Nessa madrugada, aí às 2, 3 da manhã, a PIDE vem-nos prender a todos. Já lá vamos. Porque o senhor contrariou a coisa normal, que é em vez de ir para Coimbra, vai para Lisboa, e depois disso vai para a Itália em vez de ir para a França, como toda a gente. Sim, mas deixa-me contar. Em Lisboa, portanto, fomos todos presos. Uns foram para Caxias e outros para o Forte da Parede, que é ali na Marginal, em Lisboa. Eu fui dos que foram para o Forte da Parede. O que é que aconteceu? Digamos, fomos tomar os nossos dados, fomos todos fichados, fizemos a ficha, e depois, ao fim da tarde, descarregaram-nos ali no Torre de Paço, em Lisboa, para a gente ir embora. Entretanto, eu cheguei à minha casa, onde eu morava, em Lisboa, e apercebi-me que a PIDE tinha estado na minha casa.
Na minha casa não, na casa que um quarto que eu tinha alugado. Disse o dono da casa, disse que teve cá pedido e tiveram a revistar a minha casa, a ver se não tinha nada. Tinha os papéis de estudantes e coisas, etc. Portanto, aquilo depois agudizou-se e eu acabei por fazer a greve daquele grupo de estudantes cada vez mais reduzidos que continuavam em greve. Portanto, e vi que não podia continuar na universidade. E os meus pais já perceberam-se que eu tinha que sair dali, senão acabava mal. Porquê que eu fui para a Itália? Eu andava em engenharia e em Génova, em Itália, havia um curso muito importante que era um curso de construção naval, engenheiro de construção naval, onde já estavam portugueses, iam para lá estudar. Alguns até militares da Marinha, digamos. E eu fui para Génova, portanto, em finais de 62, e comecei bem os estudos, né? E nesse verão de 63 vim a Portugal, pensando que estava tudo normal, simplesmente tinha um cartão à minha espera em Vilar Formoso. Numa cena patética que foi... Eu já estava fichado. Eu já estava fichado, mas pensei que... que eles se esquecessem. Está bem, está. Eu não sabia se estava fichado, agora percebo que estava. Estava, exato. Era um mandato de captura. Aliás, no livro está ali a fotocópia do mandato de captura. E então aconteceu esta cena, que é uma coisa que me marcou para sempre. Que era o comboio parado 2 horas em Vilar Formoso, com as pessoas, todas não sabiam o que é que se estava a passar, e agora percebo-me que a polícia andava em todos os compartimentos do comboio à procura de alguém. Era eu. Andava à minha procura. E então prenderam-me ali, e com uma cena de dezenas de pessoas às janelas, a verem este jovem com uma mala na mão a descer em Vilar Formoso. E, portanto, isto marca-me. As pessoas sabiam quem era eu, nem eu sabia quem eram as pessoas. Fiquei ainda ali uns tempos, não sei se um dia ou 2, em Vilar Formoso, na cadeia. Depois fui para Lisboa, levaram-me para Lisboa e mandaram-me para Caxias. E depois aí é que fui interrogado. Fui para Caxias, sim. Fui passei ali aquele forte Caxias. Passei ali uma experiência que não é nada bonito, não é? Não. Puseram-me num cárcere que era uma coisa úmida, digamos, entechida, em que estavam lá outras pessoas presas. A casa de banho não tinha janelas, as pessoas iam fazer as suas necessidades e os outros estavam a ver. E uma coisa incrível. E depois levavam-me a Lisboa, a António Maria Cardoso, que era a sede da para me interrogar. Fui interrogado várias vezes e depois apercebi-me, hoje apercebo-me, na altura não me apercebi, que foi uma ação de intimidação, digamos, sobretudo, como quem diz, ou entras na linha e tens juízo, ou já sabes que para a próxima... O que é que vai acontecer? Eu não tinha nenhuma ligação ainda a organizações, nem nada, portanto era E foi isso que eu depois volto para o Algarve. Quanto tempo teve detido? Umas semanas, ali, uns dias, nem me lembro, uns dias. Foi mesmo aviso. Eu era jovem, quando se é jovem somos imortais. Mas tem uma coisa gira. Quando saio da António Maria Cardoso, eles me mandaram embora com a minha mala, atravessas a rua e do outro lado vinha um táxi. E eu apanhei o táxi. O táxi era um indivíduo da PIDE. São coisas que marcam, quer dizer, é para ver onde é que estás. Portanto, depois disso, faço favor, eu queria descer, fica aqui. Eu percebi-me, para a conversa dele, então onde é que você vai? Portanto, foi. Depois voltei, passado um mês, volto para a Itália, depois só voltei depois de 25 de abril. Esteve fora 11 anos. Sim. Ok? Além de estudar, 12, desde 12. Além de estudar e trabalhar, esteve envolvido na luta contra o regime. Como é que se organizavam os imigrantes portugueses no estrangeiro em relação a tudo isto? Portanto, imigrantes portugueses em Itália havia pouquíssimos. Os nossos imigrantes estavam em França, centenas de milhares, e na Alemanha e noutros países. Em Itália eram residuais, alguns estudantes, etc. Portanto, não havia não se punha o problema de trabalhar com a imigração portuguesa. O único problema que se podia colocar ali é o que é que nós podemos fazer para denunciar a realidade portuguesa, fazê-la conhecer aos italianos, que era pouquíssimo conhecida. Por exemplo, a questão espanhola era muito conhecida em Itália, porque os italianos não tinham participado na Guerra Civil. Os gregos também eram muito conhecidos em Itália, porque eram ali perto. Alguns países da América Latina também, digamos, naquela altura havia uma grande atenção. Mas a relação a Portugal, zero. Portanto, eu e depois foram outros colegas também comigo para a Itália, o Jorge Conceição e o Daniel Santana,
tentamos entrar em contacto com organizações políticas portuguesas no estrangeiro. E fizemos isso através de forças italianas. E conseguimos. E passado uns tempos estávamos já a trabalhar de forma organizada para, digamos, denunciar e dar a conhecer aos italianos a realidade portuguesa, denunciar a repressão, denunciar o regime, pedir solidariedade e digamos, à luta dos portugueses. Claro. Pois, foi um trabalho de anos, mas teve resultados. Vítor, olhar para o Estado Novo de fora dava-lhe outra perspectiva ou dava só mais raiva? Não, olhar para o Estado Novo de fora dá uma capacidade de compreender melhor a gravidade da situação portuguesa. Porque, por exemplo, em Itália, foi um país que teve o fascismo, foi com Mussolini que iniciou este regime, não é? Uhum. Portanto, em Itália, o estudo sobre o fascismo, a denúncia do fascismo, digamos, isso permitiu-me ver com mais profundidade, conhecer com mais profundidade a nossa própria realidade, com os instrumentos que eu me di. Portanto, a minha formação cultural e política dá-se muito em Itália, nesses anos. A Itália era um país altamente... Aliás, uma coisa interessante. Quando eu fui preso, uma das perguntas que o inspetor Casaca, que é famoso... o Casaca. O Casaca, tive essa honra, pá. Só depois é que eu soube que ele era importante. Fez-me uma pergunta que era esta, né? Que é assim, mas porquê é que você foi para a Itália? Um país comunista. Epá, desculpe. Porquê? O facto do Partido Comunista Italiano era o maior partido comunista da Europa, tinha muito prestígio, muita força. Não, fui para a Itália para estudar, etc. Mas está a ver, portanto, que o Casaca... Portanto, em Itália fiz a minha formação política, fizemos um grande trabalho e temos muitos amigos com relações com o Partido Comunista, com o Partido Socialista, com forças católicas progressistas, nas principais cidades italianas, porque nós não podíamos trabalhar na Itália toda. Pois. Tivemos que selecionar, portanto era Roma, Milão, Turim, Génova, Bolonha, Florença, etc. Eram as zonas onde nós tínhamos os contactos. Eu participei em dezenas de sessões, conferências, comícios, recolha de assinaturas, etc. Portanto, éramos vigiados pela polícia italiana e depois, neste estudo que a senhora que trabalhou aqui na minha biografia fez, encontrou nos arquivos da PIDE referências também à CIA, que eram os serviços secretos americanos. Sim. Eu fui também vigiado pelos serviços secretos americanos. Porquê? Porque participei em muitas iniciativas em Itália contra a guerra no Vietnã. Yep. E isso era acompanhado, portanto, as polícias. Porquê que a polícia nunca interveio muito? A gente sentia que controlava, mas não teve assim uma ação muito forte. Porque em Itália havia um grande espírito de solidariedade com a luta dos outros povos. E, portanto, a opinião pública italiana não toleraria que nós fôssemos maltratados. Okay. Portanto, isso era uma força muito grande. Sim. Ora, tínhamos de ter cuidado na mesma, porque fazíamos uma atividade clandestina. Ora bem. E isso punha em risco a vida das pessoas, de várias pessoas. Portanto, tínhamos que ter os cuidados, mas o ambiente italiano era favorável à nossa atividade. Aliás, eu casei em Itália. Digamos, a minha mulher é italiana. E vivi na casa de uma família em que o meu sogro foi um combatente da luta contra o fascismo e fez a resistência nos anos 44, 45, em Itália, a resistência armada contra o fascismo. Portanto, era gente extraordinária que me acolheram como filho e isso foi, digamos, uma coisa muito importante. Sou ainda casado, tenho 2 filhas que nasceram em Itália e, portanto, essa relação ficou para sempre. Para a vida. O Vítor volta a Portugal em 74. Como é que foi regressar a um país em convulsão e perceber que, afinal, o sonho da liberdade poderia mesmo acontecer? Claro. Contribuir para consolidar, contribuir para defender, contribuir para que isso fosse uma realidade. Foi isso que eu fiz, que foi uma continuação dessa minha... Filiou-se a algum partido? Estive ligado ao Partido Comunista durante muito tempo, aliás em Itália fui por aí, e à Frente Patriótica de Liberação Nacional, mas tinha relação com todas as pessoas. Eu trabalhei com o Manuel Alegre, com o Peter Santos, com o Major Vedosa, com o Tito Moraes, portanto, era uma visão muito alargada, muito unitária, com o objetivo era a liberdade, era a democracia, era Portugal. Portanto, isso, como eu sou hoje, sou a mesma pessoa que trabalho com qualquer pessoa. Há quem diga que os ideais de revolução se perderam pelo caminho, com o tempo. Concorda? Não, acho que tem que se ver o que é que foi esta revolução. Nós atingimos 2 objetivos fundamentais. A liberdade, conquistar a liberdade,
estabelecer e consolidar a democracia, e há outro objetivo que não devemos esquecer: acabar com a guerra colonial. Sim. Digamos, isso foi atingido. Depois, o resto, digamos, é consequência da evolução política, que passou por várias fases. As forças políticas também começaram, já em democracia, a atuar de forma diferenciada, cada uma procurando também o seu espaço, etc. E isso pode ter prejudicado e prejudicou certamente, digamos, que certas medidas fossem tomadas. Quais são as medidas que eu considero mais que nós nos atrasamos e ainda hoje estamos a pagar um bocado isso? Foi no campo de ter uma estratégia de desenvolvimento económico e social. Desenvolvimento económico para quê? Aproveitar os recursos que nós temos para gerar riqueza, para poder criar, digamos, justiça social. Pois. Nós aí atrasamos um bocado e as lutas políticas dificultaram isso. E hoje ainda temos uma situação em que não estamos a utilizar todos os recursos que temos, aliás, alguns já os perdemos na área da agricultura, na área das pescas, e temos problemas sociais ainda graves para resolver. Continua a haver um desequilíbrio social, Sim. continua a haver pessoas que vivem abaixo dos níveis que seriam necessários para uma vida digna, digamos, e portanto eu penso que tem que ser ainda a democracia e a nossa democracia criar as condições para resolver esses problemas, mesmo décadas depois do 25 de Abril. Não podemos desistir disso. Para mim, a luta não acabou. A luta é quando todos tivermos uma situação de equilíbrio social e de equilíbrio de justiça e de futuro para os jovens. Sim, que era o necessário na altura, não é? Ora bem, em 1989 assumiu a direção das empresas do pai Teófilo. Eu, em 1989, considerei que o meu contributo para a parte política, digamos, já não era necessário, digamos, ou as ideias que eu tinha já não se condenavam com... Passou de revolucionário a gestor. Não, e penso que a minha missão naquele aspecto da atividade política estava, digamos, não ia ter... Só se eu quisesse continuar na política, sim. Mas eu não era um político, eu era um... Já lá vamos. Estava muito sensibilizado com a situação das empresas que o meu pai deixou. Porquê? Porque a situação económica no Algarve alterou-se, as empresas, digamos, confrontavam-se com outras situações e havia muitos problemas para resolver. Eu dou-lhe só um exemplo. A minha empresa era a maior exportadora do Algarve de figos e amêndoas. Digamos, os figos e as amêndoas desapareceram. E, digamos, deixou de haver produção em quantidade, sim, para poder ser industrializado. Portanto, e já depois de ter entrado nas empresas, tive que encerrar 2 fábricas. Portanto, quer dizer, estávamos numa situação em que era necessário fazer alterações estruturais, reconstruir os negócios e adaptar a empresa à nova realidade. Isto com um objetivo. Hoje, penso eu, na altura, mas penso que era a necessidade de dar continuidade à empresa. Exato. Porquê? Porque isso era importante para São Bartolomeu de Messinos, era importante para as dezenas de trabalhadores. Aquela empresa chegou a ter 250 trabalhadores. Quer dizer, eram quantas famílias tinham ali o seu... E era uma empresa que tratava socialmente e de forma correta as pessoas. Eu hoje, por exemplo, ainda fico sensibilizado quando chego a Messinos e vejo uns velhotes de 80 anos e de 85 anos que têm, como conhecem, e têm a reforma, porque o meu pai cumpriu sempre, digamos, os direitos. Isso é uma coisa que todos os dias eu penso nisso, passo lá em frente dele, vejo-os lá sentados no banco de jardim e digo, alguns vêm-me cumprimentar. Claro. Porque é um dever social. Isso é muito importante, digamos. E, portanto, o objetivo de dar continuidade à empresa, porque o meu pai merecia que isso fosse feito. E dar continuidade à empresa por razões sociais da própria terra. Portanto, é isso que eu fiz. E consegui reduzir negócios, reduzir a empresa. Hoje a empresa já não tem 200, tem 100, mas é uma média empresa. No ano passado ainda foi considerada uma PME excelência, portanto, uma empresa que está viva. Se me perguntar, mas não tem problemas, tem os desafios todos que tem à nossa frente, que qualquer empresa tem, claro. E eu também os tenho. Está preocupado? Claro, sei que tenho muito trabalho a fazer. Ora bem, Vítor Neto, está na altura de lhe oferecer um cafezinho sírio e umas bolachinhas de amêndoa irresistíveis. E deixo-lhe um convite para conhecer o One Bean, um projeto da Apexa que mistura sabor com propósito.
Atualmente este projeto conta com a dedicação do Ricardo, da Sandra, do Anderson e agora com a recente chegada do Nuno. Tudo sob a orientação cuidadosa da Maria do Céu e da Milene, que garantem que cada gesto feito seja afeto e profissional. O One Bean é ainda um projeto em ebulição, é uma ideia a ferver em lume brando que promete em breve trazer novidades ainda mais saborosas. É um projeto que dá emprego, dignidade e novas possibilidades a pessoas com deficiência, provando que a inclusão também pode ter um gosto à aveia, à amêndoa e cheirar a um cafezinho acabado de fazer. O que é que achou deste cafezinho? Acho excelente. E o bolinho? Ótimo. É? Sim, sim. Ok. Em breve vai ter mais novidades deste projeto chamado One Bean. Ótimo. Vítor, voltamos à conversa e foi então que arranjou tempo para entrar no governo como secretário de Estado do Turismo. Como é que se faz política num país com tanto potencial e tanto improviso? Foi uma surpresa para mim. Eu lembro que vinha de Lisboa de carro para o Algarve, ainda não havia o resto da autoestrada. Estrada, exato. E recebi um telefonema de um ministro da Economia, que era o Pina Moura, que era meu amigo. Quer dizer, Vítor Neto, tinha aqui um pedido, um convite para te fazer. O primeiro-ministro, o António Guterres, disse para eu te convidar para secretário de Estado do Turismo. Só tens aqui um problema. Tens meio-dia onde tens de dar uma resposta até amanhã de manhã. Opa! Eu disse, mas desculpa lá, estou aqui na gestão da minha empresa, com os meus irmãos, não é assim uma coisa fácil. Tenho que falar com eles, tenho que ver, deixa-me lá pensar. E pensei, portanto, porquê é que me fizeram o convite? Porque achavam que eu tinha condições e tinha conhecimento na área do turismo para assumir aquelas responsabilidades. Eu tive 12 anos, 11 anos, numa das potências turísticas do mundo, a Itália, com soluções múltiplas, muito diferentes. A Itália é um país de regiões, todas elas com uma personalidade própria e com dinamismo próprio. Eu convivi isso e acompanhei os problemas do turismo. E depois, quando vim para o Algarve, em 88, 89, aqui no Algarve, participei muito nas discussões, nos debates sobre turismo aqui na região. Com intervenções em congressos, estão publicadas, e portanto, eu acompanhei. Meticulosamente. Foi por isso que eles me convidaram. Portanto, eu falei com os meus irmãos e com os meus colegas da empresa, eles achavam que eu devia aceitar, aceitei, e estive lá 4 anos e meio. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência extraordinária que me permitiu pôr à prova, conhecer melhor as fraquezas e as forças do nosso país e das nossas instituições, mas ao mesmo tempo foi um grande desafio. Foi um período interessante do ponto de vista do crescimento do turismo. Eu pude fazer algumas reformas muito importantes. Tinha como base estruturas institucionais do turismo que já existiam há muitas décadas, que era a Direção-Geral do Turismo, o Fundo de Turismo, o Infotur, que eram estruturas que tinham cultura, conhecimento, quadros capacitados para a atividade turística. Portanto, eu não tive que inventar tudo, e trabalhando com eles conseguimos atualizar a legislação, tomar medidas de utilização mais correta dos fundos e dos recursos financeiros, porque o turismo tem em Portugal uma característica: tem recursos financeiros que provêm das receitas dos casinos. E esses recursos e essas receitas, essa parte das receitas dos casinos vão diretamente para o turismo e são geridos pelo turismo. Isso dá-lhe uma capacidade financeira enorme para poder tomar medidas no campo da formação, no campo da promoção, no campo de apoio a eventos, etc. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Pois eu não sabia, não. Sim, é muito importante. E vários ministérios das Finanças têm tentado, ao longo de décadas, eliminar essa situação. Dizer, mas porquê é que o turismo há de receber diretamente esse dinheiro e esse dinheiro não vem para aqui, para o Ministério das Finanças, a gente depois dá ao turismo. Acabava. Ficava lá metade. Claro. E começavam a dizer, este ano é melhor a gente só dar metade, porque há aqui outros problemas. Essa história. E eu tive 3 ministros das Finanças. Que foram? Foi o Sousa Franco, importantíssimo. Os outros 2 agora não lembro o nome. E com o Sousa Franco ainda fui discutir essa questão. Quer dizer, porque houve ali também uma tentativa de alterar esse quadro. Porque isto era lá, mas se recebe na mesma, etc. Tive o apoio do Primeiro-Ministro, tive o apoio do Ministro da Economia,
e chegamos todos à conclusão de que era para manter o sistema. Eu. Tive uma reunião com o professor Salafran, que era um homem extremamente inteligente, competente, uma pessoa séria, uma pessoa impecável. Tive uma reunião com ele e no fim ele disse, está bem, ficamos assim. Continuamos. Portanto, tive 3 ministros das Finanças, tive 4 ministros da Economia. Porquê é que eu consegui trabalhar? Porque tinha o apoio do Primeiro-Ministro e tinha o apoio para uma estratégia, digamos, coerente, em que nenhum dos ministros da Economia alterou. Digamos, portanto, isso permitiu fazer. Por exemplo, há aqui uma lei que teve muito impacto na altura, que é proclamar, fazer da gastronomia tradicional portuguesa património cultural de Portugal. Portanto, isso foi uma coisa muito importante porque deu dignidade e deu um outro patamar de importância para a gastronomia portuguesa. E hoje, 20 anos depois, a gastronomia é um dos produtos turísticos do nosso país. Isso é apresentado para a cultura, paisagem, etc., gastronomia. É? Mas essa dignificação foi feita, deve muito a essa proclamação da gastronomia, a gastronomia tradicional, património cultural de Portugal. Foi uma batalha difícil também, que o Ministério da Cultura não estava de acordo, porque achava que a gastronomia não tinha dignidade suficiente para um programa desse. Quem era o tipo? Um homem extremamente difícil, que era como é que ele se chama? É conhecidíssimo, pá. Carrilho. O Carrilho? Mas está a ver quem é? Estou a ver quem é o Carrilho. Sim. O Carrilho e a Bárbara Guimarães e essas coisas. Sim, é este Carrilho. Okay. E, portanto, mas também conseguimos chegar a um acordo e um entendimento e avançar com isso. Mas ele era duro. Sim. Ele era duro. Foram 4 anos e meio muito intensos, uma experiência riquíssima para conhecer melhor e conseguir introduzir uma coisa que era importante, que era uma visão global do turismo. O turismo não pode ser uma soma de coisas. Não é uma soma de aldeias, de cidades ou de bairros e de regiões. O turismo tem uma visão global que é Portugal, onde se integram as regiões, onde se integram os setores, onde se integram... Portanto, temos uma visão, temos também um acompanhamento internacional, perceber das dinâmicas internacionais, para perceber como colocar e localizar a nossa intervenção. Portanto, foi uma experiência extraordinária. Saí, devo dizer, fisicamente muito cansado, mas com uma grande satisfação e de um contributo. É aquilo que eu acho que é importante quando se tem um cargo governamental, que é um trabalho ao serviço da comunidade, como dever cívico. Não se está ali a fazer um favor, não se está ali a fazer carreiras, está-se ali para resolver os problemas do país e para encontrar as melhores soluções. E eu tenho essa satisfação. Vítor, como é que acha que está o turismo hoje? O turismo hoje está numa fase, eu ainda estou ligado a algumas coisas no turismo, por exemplo, sou responsável na CIP por um Conselho Estratégico do Turismo e daqui a 2 semanas temos uma reunião. O turismo é assim, cresceu muito, digamos, está numa fase em que tem que se refletir está um bocado sobre... desordenado, não está? Porque, digamos, há muita tendência para cada um por si. Digamos, voltou-se a uma certa, digamos, cada região, cada setor acha que o seu setor é o mais importante, que a sua região é o mais importante, dentro da região cada um acha que o seu concelho é mais importante, cada um acha que... Isso é um erro. Tem que se ter uma visão global, nacional, uma visão global regional, em que todos são igualmente importantes por razões diferentes e de forma diferente. E é essa ação conjunta que, digamos, é integrada, em que eu não penso só no meu setor, acho que sim, que o meu setor tem que crescer, tem que se desenvolver, mas isso também depende muito do conjunto de quem está ao lado. Não há um sucesso só de um setor em turismo. Digamos, se correr mal num setor, isso tem consequências nos outros setores. E penso que perdemos um bocado isso e temos que rapidamente restaurar essa visão integrada, porque vamos ter que enfrentar situações muito diferentes. Okay. A situação económica internacional está-se a modificar. Muito. Isso vai ter consequências no turismo. Há pessoas que ainda não pensaram nisso, mas vão ter que pensar. Digamos, há uma alteração dos interesses dos turistas. O turista hoje, o turista jovem,
têm interesses diferentes do que outros tinham no passado. Claro, claro. Há a introdução das novas tecnologias que altera a relação entre o turista Exato. e o destino, Estava. entre o turista e o hotel e o próprio funcionamento do hotel. Digamos, hoje a informação, digamos, faz-se muito por esse conjunto. Tudo isso tem que ser tido em conta para se poder enfrentar o futuro. E depois temos problemas de mão de obra, digamos, que são extremamente difíceis. E não é só dizer que temos que aumentar os salários. Não, mas também temos que produzir riqueza para poder aumentar os salários. Claro. Digamos. Sim, isso é essencial. Temos problemas de mão de obra que vem do exterior, que tem que se encontrar soluções para os problemas de habitação, tem que se encontrar. Portanto, há aqui todo um conjunto de questões que não basta empurrar para a frente e pensar que eles se resolvem. Sim. Não, temos que os enfrentar. Enfrentar de forma constante. Eu hoje, se tivesse a responsabilidade, era isto que eu veria. Portanto, penso que o turismo tem grandes potencialidades, mas tem que ter em conta as alterações e adaptar-se a essas alterações. Vítor, este mundo está a dar umas voltas muito estranhas, não está? O que é o? Este mundo Sim. está a dar umas voltas Sim, eu que já tenho uma certa idade e digamos, eu sou muito sensível a acompanhar os ciclos internacionais, já passei por vários, os da Segunda Guerra Mundial, os dos anos 80, 70, e, portanto, penso que hoje estamos a entrar numa nova fase em que não basta dizer que há países que estão a fazer asneiras. Eu tenho que ter em conta que essas asneiras são uma lógica desses países e tenho que ter em conta como é que me posso, digamos, que tenho que me posicionar para encarar o futuro. Exato. Portanto, o quadro internacional que surgiu da Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. Sim. Digamos, e está em discussão um novo equilíbrio. Portanto, nós temos que encontrar, eu peço desde logo na Europa, digamos, uma posição que nos permita enfrentar esse novo quadro com uma posição correta. Depois tem outra coisa, que você tem uma crise em todos os países mais importantes da Europa. Crises políticas. Então, quem é que pode liderar este processo? É um período. Digamos que, portanto, muitas vezes, em alguns dos governos destes países, estão a pensar na sua sobrevivência política. Sim. Não é que estão a pensar no conjunto da Europa. Mas se não fizerem isso também, perdem as eleições. Ora bem. Quer dizer, portanto, isto é um processo extremamente complexo, perigoso e que exige inteligência, coragem e também liderança. Também temos falta de grandes líderes. Já os tivemos no passado e hoje não temos, portanto, qualquer pessoa que fala, a gente diz, mas ele acredita no que está a dizer. Quer dizer, portanto, há um quadro extremamente... E eu, que já tinha idade para estar tranquilo, acompanho este processo porque estou preocupado com o meu país, estou preocupado com a minha região, estou preocupado com a minha empresa e estou preocupado com os meus filhos e com os meus netos. Sim. Que formação é que nós estamos a dar, digamos, para os nossos jovens? Que pistas é que lhes estamos a dar? Os jovens que estão hoje completamente, digamos, desprotegidos em relação, por exemplo, à desinformação, a este caos informativo que existe no mundo. E às notícias falsas, acima de tudo. Falsas, e que os pode levar para ter ideias erradas. E, portanto, tudo isto nos devia preocupar, acho eu. Eu como avô, como pai e como empresário, mas pronto, se puder dar o meu contributo, ainda vou dando. Parece, e ao que se diz por aí, a Europa e não só, estão a olhar muito para a direita, mas para a extrema. Sim. Poderá ser muito complicado, não, Vítor? Sim, mas é que se nós olharmos para as origens do fascismo em Itália, e se nós olharmos para as origens do nazismo na Alemanha, e se nós olharmos para as origens de forças de coisas de direita em vários países, notamos há sempre uma causa, sabe qual é? O facto das democracias não terem enfrentado e resolvido os problemas sociais dos seus países e deixar as pessoas desprotegidas. E depois aparece um indivíduo com uma bandeira a dizer que está tudo mal, são todos, etc. É preciso destruir tudo. Portanto, a culpa é, em grande parte, dos democratas, que criaram situações que permitiram que estas posições de rebelião e de desconfiança se cassem. Nós estamos a falar numa altura em que aconteceram coisas muito graves em Portugal. Por exemplo, aquele ataque ao teatro, à Barracha, por um grupo neonazi, que foi estranhamente excluído do Razi, estranhamente excluído, e ontem uma notícia mais pavorosa ainda. Estão duas senhoras a dar comida aos sem-abrigo e são atacadas por um grupo de nazis.
Eu não lhe chamo neos do seu... Não, nem achava que eu era assim. Parvalhões acima de tudo. Nem sabe o que é que... Portanto, isto é consequência de falhas da democracia em relação às necessidades sociais que existem na sociedade. E, portanto, que deixa espaço vazio. Por exemplo, muitos destes jovens que cometem estes erros, digamos, têm problemas em que lhes falharam, por exemplo, os pais, na educação, Sim, falhou-lhes a escola na formação e falhou-lhes a sociedade nas perspectivas de vida. E, portanto, encontram resposta para a sua insatisfação, para a sua falta de perspectivas, digamos, encontram respostas irracionais como estas. Enquanto que, por exemplo, há 100 anos, um irmão do meu avô, perante as dificuldades que tinha em Portugal para alimentar os filhos, emigrou para a Argentina. E dezenas e centenas de outros algarvios emigraram para a Argentina, para a Venezuela, etc. Há 100 anos. Sim, para a Venezuela, por exemplo, muito. neste caso que eu conheço, essa pessoa não regressou a Portugal. Porquê? Porque não conseguiu também, na imigração, digamos, encontrar respostas. Mas a ida para o exterior foi para tentar resolver os problemas da família. Exato. Hoje, os jovens, é no telefone que a gente encontra as soluções. Não pode ser. Tem que haver também uma posição de sacrifício dos jovens para se disporem a ajudar e a colaborar com as suas famílias. E não pensar que as soluções vêm todas de fora, que é o Estado, que é isto, que é aquilo, etc. Temos que ser nós a construir, mesmo com sacrifício, a construir as condições para podermos sobreviver e para podermos, digamos, ajudar a nossa família e não vivermos só à custa da nossa família. Isto são coisas... Onde é que isso se discute? Não se discute em lado nenhum. A culpa é nossa. Claro que sim. Eu assumo a minha parte. A culpa isso é vem nossa. de trás, vem dos pais, vem dos avós. Portanto, não são eles que nasceram assim. Não. Eles receberam tudo. É a sociedade, somos nós e é a nossa sociedade que nós construímos, que tem estas falhas e que tem que ser resolvidas. Exato. Vítor, entre mandatos como deputado, direções empresariais e cargos de representação, nunca deixou o Algarve. Não. É amor ou é missão? É raiz, pá. É raiz, não é um caso sedimental. Eu sinto que as minhas raízes estão aqui. São raízes de eu ver o meu bisavô a cultivar laranjeiras e a vender as laranjas para Lisboa com esforço e andei a brincar e a trabalhar com ele também, de brincadeira. E o esforço que ele fez com o seu trabalho e deixou 6 filhas bem instaladas na vida com o seu trabalho. Tenho estas experiências. Vejo também o sucesso do meu pai, com o esforço que ele fez e que, digamos, com generosidade, e deixou também os seus filhos. Se os filhos não derem continuidade ou não conseguirem utilizar, é porque são os filhos que erram, não foi ele. Portanto, estes são os exemplos extraordinários que eu penso que nos dão força. O Algarve são as minhas raízes. Eu tenho as raízes em todos estes concelhos, mais aqui neste que conheço melhor, o Concelho de Silos, o Concelho de Albufeira, porque eu, apesar de ter vivido em Messinos, eu nasci na Guia. A minha mãe é da Guia e foi ali que me deu dar à luz. Mas, portanto, estes 2 concelhos, Albufeira e Silos, são os concelhos que eu conheço melhor e que são concelhos bastante diferentes, mas complementares. Portanto, o Algarve para mim é tudo. E depois, mas o Algarve não é uma ilha, é um Algarve em Portugal. Sim. Neste Portugal, digamos, eu adoro isto e sinto muito feliz. Silves e Albufeira, de 2 realidades bem diferentes. Bem diferentes. E neste momento o Albufeira está um pouco na boca do mundo. Sim. Por mais razões. Nem mais razões e também por um certo... São empoladas, alguns aspectos negativos são demasiado, digamos, empolados do ponto de vista comunicacional. Isso é um aspecto. Mas nós temos que ter em conta que vivemos nesse mundo. Exato. E, por outro lado, uma certa incapacidade em resolver os problemas e as causas disso. E não é só com mais polícia. Tem que se ver a usar todo. Tem que haver as instituições públicas, mas também os empresários. Ora bem. Eu sou presidente de uma associação empresarial, que é a ONERA, que é uma associação intersetorial, e sou também vice-presidente, sou vice-presidente da AIP, da Associação Industrial de Pesquisa, que é a maior associação, e sou membro da direção da CIP. Portanto, estes problemas são também discutidos lá. E penso que os empresários
não podem pôr-se de lado, dizer que isto é com o governo, isto é com o Estado, digamos, é preciso mais polícia, é preciso isso. Não. É preciso também nós, como empresários, o que é que fazemos nas nossas empresas, o que é que fazemos juntamente com os outros colegas da nossa zona, do nosso concelho, para resolver esses problemas. E, desculpe, mas eu acho que às vezes isso não se está a fazer. E cada um também tende a fechar-se em si próprio. Isso é errado, porque é fecharmos os olhos, é deixar com que as coisas negativas se alastrem e depois é muito mais difícil controlá-las. Portanto, é mau também para cada um dos empresários. Alguma coisa terá que mudar. Sim. E nós também, todos temos que... Sim. Nós fazemos parte da coisa que terá que mudar, não é? E agora, as novas gerações? O que é que espera? Vamos continuar o trabalho ou estamos a desaprender? Eu continuo a pensar que temos um dever em relação às novas gerações, que é ajudá-los a caminhar sozinhos. Ajudá-los como? Com apoio, ajudá-los com afeto, ajudá-los com ideias, ajudá-los com princípios. E os princípios quais são? É que as jovens gerações não podem só pensar que o Estado e os outros lhes resolvem os seus problemas. Tem que ser eles a lutar para a solução desses problemas e a lutar eles próprios para, digamos, para avançar. Portanto, este é o problema. Isto não é um problema de... Temos que conseguir dinamizar, sensibilizar, falar, discutir com os jovens para os atrair para uma intervenção ativa na sociedade. E não só com os direitos que lhes advêm. Não, isso não... Tem esperança que isso vai acontecer? Temos que fazer isso. Se não fizermos, isso tem consequências negativas. Eu acredito nos jovens, responsabilizam também a mim, para que isso seja possível. Não fico só à espera que eles mudem e não os critico, porque acho que eles são vítimas também das insuficiências e dos erros que foram cometidos nesta sociedade em relação a eles. Vítor Cabrita Neto. Sim. Foi uma honra ouvir esta vida que dava para 3 filmes e mais 2 documentários, se calhar. Fica-nos uma certeza, a inclusão também é dar voz a quem lutou para que hoje possamos falar livremente. Obrigado por nos ter lembrado que o passado ainda tem muito para nos ensinar. Muito obrigado, sou eu que agradeço e aproveito todas as oportunidades para sensibilizar os outros, para acreditarem em si próprios, na luta, na ação e no futuro. Bem, e para quem nos ouve, deixo uma pergunta. O que estamos a fazer com a liberdade que tantos como o Vítor ajudaram a conquistar? É bom que pensem nisso e por hoje estamos conversados. Até ao próximo Ondas de Impacto. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Fiz a escola primária em São Bartolomeu de Messinos, que eu considero que é um dos momentos mais importantes também da minha vida, considero agora. Uma escola primária em que havia 4 salas, 2 de rapazes e 2 de raparigas, e a minha era, por acaso no sítio onde é hoje o posto da GNR, era uma sala em que estávamos 50 alunos, todos juntos, e das 4 classes, todas juntas, exato, com uma professora. Exato. Bom, o que é que aconteceu? O Dia do Estudante, em 24 de março de 1962, foi um dos acontecimentos políticos mais importantes do nosso país naquela década. Porque poucos meses antes tinha iniciado a Guerra Colonial, poucos meses antes tinha havido aquela história do navio que foi desviado. Portanto, havia uma certa tensão e uma certa agitação em Lisboa e, portanto, isso tudo, a Universidade acabou por polarizar essas ações. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores
também merecem cuidado. Ondas de impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.